Olá a todos, boa tarde. Vamos iniciar uma aula. Essa aula tem o objetivo de mostrar a vocês como fazer o lançamento da estrutura em um sobrado. O sobrado tem esse pavimento térreo, é o projeto arquitetônico, a planta do pavimento térreo. Temos aqui nesse outro desenho a planta do pavimento superior. Na sequência, alguns cortes, corte A, corte B, corte C. Na sequência, tem aqui o desenho com a planta de locação das estacas desse sobrado. Uma parte do desenho da planta de forma do pavimento térreo, da estrutura do sobrado. A planta de forma do pavimento superior não está completa, é um pedaço, mas é para vocês terem uma ideia. E a planta de forma da cobertura, onde mostramos as vigas, os pilares, as lajes pré-fabricadas do tipo treliçada, como a setinha indica a direção das nervuras, conforme eu expliquei para vocês na aula anterior. Só chama atenção de que os cortes, eles não estão absolutamente completos, exatos, de acordo com o projeto arquitetônico. Por quê? Porque esse projeto arquitetônico, ele sofreu alguma alteração. Por exemplo, olhando aqui o pavimento superior, tem um dormitório. O dormitório era só esta área. Nesta posição, existia uma porta e aqui era uma varanda. Foi modificado e essa varanda foi fechada, ampliando a área do dormitório. A porta que existia grande aqui foi retirada. O corte A, é isso que eu quero chamar a atenção a vocês. É esse. A ampliação do quarto foi feita aqui. Aqui era a varanda. Foi fechado com parede, foi feito um telhado. E esse corte, então, ele não foi finalizado. Ele tem que ser modificado em algumas questõezinhas, de tal forma a representar realmente com exatidão as plantas do sobrado. Mas isso é um detalhe, não tem nenhum problema para nós aqui. Eu vou mostrar a vocês, quando nós recebemos um projeto arquitetônico, como que nós vamos lançar a estrutura que vai compor esse sobrado. E vamos lançar as vigas em 3 pavimentos, como eu mostrei para vocês na aula anterior. O pavimento térreo, que serão as vigas baldrames, o pavimento superior, onde teremos as vigas VS e as lajes de piso do pavimento superior, que serão as lajes de piso desses ambientes aqui do sobrado, e depois a planta de forma da cobertura, que serão as lajes que estarão na cobertura, no teto desses ambientes que nós visualizamos na planta do pavimento superior. Quando nós recebemos um projeto arquitetônico para fazermos o projeto estrutural em concreto armado, primeira coisa que vamos fazer é estudar muito bem o projeto arquitetônico. Não comece a lançar a estrutura. Lançar a estrutura significa posicionar as vigas, as lajes e os pilares. Não comece a lançar a estrutura ou fazer o arranjo estrutural antes de conhecer muito bem o projeto arquitetônico. Estude as plantas. Se for edifício de pavimentos, onde vamos ter, digamos que não exista garagem subterrânea, que exista o pavimento térreo, pode ter um mezanino acima do térreo, ou não. Se não existir, pode ver o primeiro pavimento tipo acima do térreo. Os pavimentos tipos, como vocês sabem, são iguais. Olhando um pavimento tipo, os demais, obviamente, são iguais. Olhe depois na sequência a planta arquitetônica da cobertura. Olhe o que existe sobre a cobertura. Existe reservatório elevado? Sim. Casa de máquinas, onde vai ter o motor, a bomba, etc., instalações hidráulicas, geralmente ficam abaixo ou ao lado do reservatório elevado. Estudem todos esses desenhos arquitetônicos.
plantas, cortes, elevações, fachadas. O sobrado é mais simples, porque o sobrado só tem duas plantas, que é a planta do pavimento térreo e a planta do pavimento superior. E os cortes, o sobrado é simples, mas ainda assim estude bem esses desenhos arquitetônicos para entender como é a arquitetura, onde existem as paredes, os níveis, as lajes, se existe desnível de laje com demais lajes, porque a estrutura que você vai lançar deve, preferencialmente, estar embutida nas paredes do sobrado ou da edificação. E a estrutura é que vai garantir a estabilidade, a existência, enfim, daquela edificação. Uma questão bastante importante que vamos analisar, principalmente aqui no sobrado, é se existem paredes alinhadas. Por exemplo, esta parede do pavimento térreo tem paredes sobre ela no pavimento superior? Olhando aqui, não está exatamente alinhado aqui um desenho com o outro, mas sobre esta parede, é esta parede do pavimento superior. Olha, pavimento superior. Esta parede está sobre aquela. Esta parede do dormitório, que divide esses ambientes, esta parede está exatamente sobre esta parede. Isso é muito importante, como eu vou explicar depois. Olhem a escada, no pavimento térreo. A escada está completamente alinhada, essas paredes em volta da escada no pavimento superior, alinhadas ou sobre essas paredes do pavimento térreo. Observe que essas paredes na periferia ou na borda da edificação, esta e estas aqui, no térreo, tem estas paredes do pavimento superior sobre elas. E essa também. Esta, por exemplo, como eu disse, sobre esta. Isso é muito importante. Vejam também, olha, esta parede, aqui no final da garagem, está alinhada com esta parede aqui. Vejam, olha a linha da escada. A linha da escada segue, tem a porta de entrada do térreo, tem, como eu disse, essa parede do térreo, sobre ela tem esta parede do pavimento superior, que divide o dormitório casal do vestir. Esta parede também está alinhada com a parede aqui da cozinha, ela está aqui. Vejam que nesse trecho não existe parede no térreo, abaixo desta parede do pavimento superior. Bom, por que tem a necessidade de fazer essa análise muito importante? Porque quando nós vamos lançar as vigas VS, que são as vigas no pavimento superior, ou vamos dizer, no piso do pavimento superior, que são essas vigas aqui, olha, estas, no piso do superior, estas. Vamos analisar, por exemplo, essa viga. Existe essa parede no pavimento superior. E é interessante apoiar essa parede superior sobre uma viga. É interessante ter esta viga como apoio desta parede? Sim, por quê? Porque existe uma parede no térreo. Esta viga fica completamente escondida nesta parede do térreo. Assim como esta viga também. E esta também. Existe parede embaixo? Ótimo colocar a viga VS nessa posição como apoio para esta parede, bem como para essas lajes, porque a viga fica embutida e escondida na parede do térreo. Esse exemplo aqui, olha, pavimento térreo, nesse trecho, não tem parede no térreo. Se você passar uma viga VS nesta posição, ela será visualizada no teto do térreo. Esta viga é interessante existir? Sim, mesmo aparecendo no teto do térreo, porque ela será sustentação desta parede do pavimento superior. Além de que esta viga que vamos
projetar VS no piso do superior nessa posição, além de servir como apoio para essa parede, servirá também para apoio desta laje, que já podemos visualizar aqui, de uma outra laje de piso do superior aqui. Esta viga VS, como eu disse, ficará aparente nessa posição. Aí você analisa o seguinte: esta viga aparente no teto do térreo nessa posição é ruim em termos de estética, de prejudicar o projeto arquitetônico? Não. Por quê? Porque esta viga está exatamente no alinhamento deste pequeno pedaço de parede e com esta parede que divide a cozinha da sala de TV. Portanto, não é ruim ter uma viga aparecendo no teto aqui. O ruim de viga aparecer no teto é se você tiver uma viga, por exemplo, uma viga atravessando a sala de jantar, a sala de estar, nessa posição. Ou ter, digamos, uma viga atravessando a sala de jantar, nesta posição que eu estou indicando. Fica antiestético você olhar para o teto e ver uma viga perdida ali naquele espaço, sem ter alinhamento, sem separação de ambientes. Digamos que tenhamos uma viga aqui, no teto do pavimento térreo, nessa posição. Não é muito bom, ideal, por quê? Embora tenhamos escrito, não aparece muito bem, mas aqui estar e aqui sala de TV, de qualquer modo, este retângulo, esta área, acaba compondo uma área única de utilização. Portanto, aparecer uma viga aqui no teto do térreo não é bonito. Mas, vejamos, ela é necessária? Bom, temos que olhar o pavimento superior. É esta posição. Nesta posição, é interessante ter uma viga no piso do pavimento superior, uma VS, porque esta viga será a sustentação dessa longa parede, além da laje que visualizamos nessa posição, piso do superior, e laje aqui também do quarto, do banheiro. Essas duas lajes poderão apoiar-se sobre esta viga, além da parede também. Portanto, nesta posição do térreo, é interessante passar uma viga no teto. Bom, aí esta viga vai ficar aparecendo no teto do térreo. Aí existe alguma artimanha, vamos dizer assim, que a gente pode lançar, de tal forma a diminuir a aparência daquela viga no teto do térreo, que é fazer o quê? Podemos colocar um forro de gesso aqui em todo o teto, abaixo da laje do piso do pavimento superior, forro de gesso passando abaixo da superfície inferior desta viga, de modo que o forro de gesso vai proporcionar uma superfície, um teto liso, e vai esconder acima do gesso esta viga passando aqui. É muito comum, por exemplo, em apartamento de edifícios, o forro de gesso, o forro de madeira. Nesses forros colocados no teto, pode colocar iluminação embutida, de tal forma a melhorar a estética. Esses forros, portanto, escondem as vigas que não ficam bonitas no teto do ambiente. No caso aqui desta viga, o que foi feito foi o seguinte: observem também uma questão. Olha, aqui tem um banho e existe esta parede, esta parede. O fato de existir esta parede fez com que o projetista optasse por lançar uma viga aqui. Esta viga apoiada nesta e sendo o apoio dessa parede, como eu disse. E aí temos que observar também o seguinte: o banheiro tem este banheiro lá no pavimento superior. É muito importante também você analisar os banheiros no pavimento superior. Por quê? Instalação hidráulica do banheiro não fica em laje rebaixada do banheiro. Hoje em dia não se faz mais laje rebaixada em banheiro.
a laje de piso dos banheiros ficam niveladas com as demais lajes do pavimento. O máximo que pode ter é um pequeno desnível de 2, 3 centímetros da laje do banheiro em relação às demais lajes do ambiente, de tal forma a proporcionar um pequeno desnível aqui nas portas, mas a laje do banheiro não rebaixada implica que a tubulação hidráulica de escoamento de água do ralo do box, um tubo de 10 centímetros de diâmetro para escoamento da água do vaso sanitário, essas tubulações ficam abaixo da laje de piso do banheiro. De modo que, como eu mostrei para vocês lá naquelas primeiras aulas, a tubulação hidráulica ela fica aparente ou visível no teto do pavimento térreo. O que vamos fazer? Vamos colocar um forro de gesso no teto do térreo, abaixo da tubulação hidráulica, de tal forma a esconder a tubulação hidráulica no teto do térreo. Portanto, se você tem lá outro banheiro, vai ter tubulação hidráulica embaixo. Obrigatoriamente, vamos colocar um forro de gesso ou de madeira. Onde estará essa tubulação hidráulica, por exemplo, do ralo? Veja que o vaso sanitário está alinhado com esta parede e o ralo do banho um pouco abaixo. Olha aqui a parede, que é aquela alinhada abaixo do banheiro. O vaso está exatamente nessa posição, sobre esta parede. O box, o ralo do banheiro, está aqui. Portanto, tem tubulação hidráulica aparecendo no teto da sala de TV. De modo que vamos colocar um forro de gesso nessa região. Sendo assim, podemos passar uma viga aqui, abaixo destas paredes. Ela estará aqui nessa posição. Existe a outra viga que eu disse que passaria aqui para apoio desta parede. E vamos fazer um forro de gesso nessa região. E aqui em volta desta viga, podemos fazer tanto para um lado como para o outro, no teto do térreo, para esconder essa viga, podemos fazer uma sanca, que são peças de gesso com iluminação embutida. E podemos fazer a sanca em volta, nesse perímetro, em volta da viga, aqui em volta dessa parede, em volta desta, em volta desse gesso. Este banho, se nós analisarmos, abaixo desta região, aqui é o pavimento superior, abaixo desta região toda, desta área, é a garagem. A garagem aqui, olha. Portanto, nesta região, que é o banheiro do pavimento superior, existirá tubulação hidráulica abaixo da laje de piso do banho. Esta tubulação hidráulica estará no teto da garagem nesta região. De modo que vamos ter que colocar um forro de gesso nesta região para esconder essa tubulação hidráulica. Vamos ver depois também que analisem esta parede. Esta parede, ela está aqui, nesta posição, sobre os veículos, no teto da garagem. Vamos passar uma viga abaixo desta parede, para que esta viga sustente aquela parede e ela vai ficar aparecendo aqui. O que podemos fazer? Esconder esta viga, juntamente com a tubulação hidráulica do banho, com um forro de gesso em toda essa região. Ou, se quisermos, em todo o teto da garagem. Mesmo que você pense, não vamos passar esta viga abaixo desta parede do pavimento superior. Não vamos ter viga aqui. Mas mesmo assim ainda teremos a tubulação hidráulica e a necessidade de gesso nessa região. Não tendo esta viga abaixo dessa parede, teríamos que prever uma laje única sobre o teto da garagem, suportando esta parede, esse pedaço de parede e esse pedaço de parede. Teríamos que fazer uma laje com toda essa dimensão, essa área, todas essas cargas, esses ambientes, sobre a laje
de teto da garagem. É uma opção, mas, já que vamos ter gesso nesta posição para esconder a tubulação hidráulica, então, mais simples, fazer uma laje menor passando uma viga aqui, abaixo dessa parede. Bom, esses são alguns detalhes. Quando nós vamos iniciar o lançamento da estrutura do sobrado, primeira atividade que eu recomendo a vocês é fazer o lançamento das vigas baldrames. As vigas baldrames são muito fáceis, muito simples, porque elas são apoios das paredes do pavimento térreo. De modo que, onde existe parede no térreo, terá uma viga baldrame ou uma sapata corrida, se for o caso, de sapata corrida como fundação, terá ou um ou outro, em todo alinhamento, em toda extensão, mesmo nessa pequena parede, terá uma viga baldrame ou uma sapata corrida abaixo dela. Vejam esta parede na divisa. E não está mostrado, mas aqui existe um muro. É uma área aberta no pavimento térreo, que é o acesso da garagem para a cozinha por meio desta porta de entrada. Existe um muro. Vamos fazer uma viga baldrame em toda essa extensão aqui, olha. A viga baldrame, apoio dessas paredes. Vamos fazer mais. Aqui também existe um muro nesse trecho. Vamos aproveitar e fazer uma viga baldrame em toda essa extensão. Vamos fazer outra viga baldrame em toda essa extensão desta parede, daqui até aqui. E assim nós vamos colocando viga baldrame onde existe parede, por exemplo, aqui. Passa embaixo da porta, não tem problema. Devemos procurar fazer também as vigas baldrames fechando os quadros, os retângulos quadrados. Vamos continuar para ela servir de base para o lance da escada que começa a nascer exatamente aqui nesse trecho que eu estou com a linha vermelha. Esta viga baldrame serve como apoio do lance inclinado da escada que começa a subir ali. Já que chegamos aqui, não tem parede aqui, mas vamos fechar e vir até aqui, olha. Pronto. Fechamos esta viga baldrame até encontrar, cruzar com esta. Aqui em volta da escada também. Aqui também, nesse banho pequeno, nesta parede que tem 1,20 m de altura, também faz viga baldrame. Eu não vou fazer agora, tá bom? Vamos continuar aqui, olha. Vamos fazer esta. Até aqui. Esta viga baldrame serve para apoio de todas essas paredes. Vamos continuar aqui. Vamos fechando, olha. Essas paredes, essas vigas que eu estou fazendo baldrame agora, apoio dessas paredes. Agora, olha, o seguinte, essa parede, tá, vamos fazer aqui. Ó. Você pode interromper aqui ou fechar aqui se quiser, porque aí trava, esta viga trava essa e trava essa. Não tem problema que aqui não tenha parede. Continue com ela, com a viga. Nesse pedacinho aqui, tem um pedaço de parede, que é na lateral do fogão. Tudo bem, a parede precisa de um apoio, faz lá um pedacinho de viga baldrame. Aqui também, olha. Agora observe, aqui já está bom, mas podemos fechar aqui a viga baldrame, continuando essa viga baldrame até aquela, para travar aquela horizontal. Continuamos aqui, fazemos essa viga assim. Fechando lá, fecha aqui, uma viga vai travando a outra, perpendicular a ela. Pronto, olha, de modo geral, é isto que temos como vigas baldrames do pavimento térreo. Finalizando aqui. Pronto, em princípio é isto. Há necessidade de passar viga baldrame na entrada da garagem? Não, não há necessidade. Porque não tem carga, não tem parede. O único trânsito é do pneu dos veículos. O que pode ser feito,
lá na execução é fazer uma viga aqui, mas apoiada no próprio solo, como um elemento de enrijecimento. Nesta linha, se existir um pequeno desnível entre esta área e este piso da garagem. Uma viga construtiva, uma cinta ali naquela posição da garagem. Esse pedaço de parede, tem um pedaço de parede? Não importa, tem que fazer uma viga como apoio daquela pedaço de parede. É isto, pessoal. Fechamos, portanto, as vigas baldrames do pavimento térreo. Na sequência, vamos mostrar o lançamento das vigas VS. São as vigas no piso do pavimento superior que aparecem no teto do pavimento térreo. Ou embutidas, não aparecem porque se encontram embutidas nas paredes do pavimento térreo. Agora vejam que quando nós voltarmos nesta planta do pavimento térreo, onde tem essas linhas vermelhas é porque tem uma parede no pavimento térreo. Primeira coisa que nós podemos fazer, iniciar, é com as vigas na periferia, no contorno da edificação. Por quê? Porque, de modo geral, essas vigas na face da edificação, que serão base para essas paredes do pavimento superior, tem parede embaixo também no térreo, como a gente já havia mostrado para vocês, tem essas paredes. Vamos colocar aqui, vamos colocando azul para as VS. Aqui, nós não fizemos a viga VS contínua, porque não tem piso no pavimento superior nessa região. É só esse muro que está lá no nível do térreo. Não tem laje nem parede aqui no pavimento superior. Vamos colocar na periferia. Esta viga, nós podemos interrompê-la aqui ou continuar. Não tem problema de continuar. Por quê? Porque nesta região é esse trecho, tem parede lá no térreo. Mesmo que não tenha parede no superior, continuamos a viga, vai travar esta viga aqui. Nesta região que eu estou fazendo aqui agora, que é o piso do dormitório, é sobre esta região, esse despejo. Vamos fazer aqui em volta da escada, porque nós sabemos que tem parede embaixo, ó. Todas as vigas azuis que eu estou fazendo VS agora, tem parede embaixo, por enquanto. Podem ir olhando, ó, na escada. Esta viga, vamos continuá-la até nesse pilar aqui. Por quê? Nesse trecho não tem parede. Aqui é uma varanda, é aberto. Tem essa parede, portanto, esta viga serve de apoio para esse trecho de parede, serve de apoio para a parede que está aqui. Mas esta viga, nesse trecho, apoia-se nesse pilar e serve como apoio da laje que nós vamos ter aqui nesse piso e que é o teto da garagem, é esta região aqui. Vamos fazer uma viga aqui, olha, que é na frente da garagem. Esta viga, ela está exatamente aqui, olha. Os carros vão passar embaixo dessa viga. É no teto da garagem. Serve para apoio da laje ou lajes que estão sobre a garagem. No caso, essas lajes apoiam-se nesta viga. Falta fechar aqui também. Essa região ou esta área, o que é? É o teto, é o telhado da área de serviço. A área de serviço no térreo, esta área, não tem nesta área dois pavimentos. É como se fosse uma casa aqui. Tem só a laje de cobertura da área de serviço e o telhado sobre. Mas precisamos fazer essas vigas VS, fechando o perímetro da área de serviço do térreo, porque essas vigas vão ser vigas de apoio da laje de cobertura da área de serviço. Agora, vamos procurar fazer vigas VS nesta região interna do pavimento superior,
onde nós visualizamos parede no pavimento térreo. Onde existe? Sobre esta parede, sobre esta parede, sobre esta parede, sobre esta. Vamos colocar aqui as vigas azuis VS. Nesta posição que eu fiz até agora, tem parede lá embaixo no térreo. Portanto, esta viga não fica aparente, está embutida na parede do térreo. Mas vamos continuar aquela história que eu tinha falado para vocês, de fazer a viga aqui também, cortando aqui a sala de estar com a sala de TV, exatamente aqui, que eu comentei com vocês no início, de fazer uma sanca de gesso com iluminação, de fazer um forro de gesso em toda essa área, ou em toda a sala, de tal forma a esconder essa viga e esconder a tubulação hidráulica desse banheiro. Lembram? Vamos fazer aqui também uma viga para fechar o banheiro. Aqui, esta parede tem parede embaixo. É exatamente essa, onde termina a garagem. Vamos fazer uma viga, portanto, aqui. Olha, vamos fechá-la até lá na parede, na periferia. Esta viga VS serve de apoio para esta parede, serve de apoio para a mureta que está aqui no pavimento superior, para a pessoa não cair na escada, e serve de apoio nesse trecho para essa laje da escada, que sobe, e a laje inclinada da escada apoia-se nesta viga. Essa viga também serve de apoio para uma laje que já começamos a visualizar aqui. Vamos fazer aquela viga que eu disse para vocês que faria aqui para apoio dessas paredes. Esta viga vai ficar aqui nesta posição, escondida pelo forro de gesso, que tem que ter por causa da tubulação. Vamos fazer uma viga aqui. Agora, esta viga, olha o que vai acontecer. Ela está cortando a cozinha nessa posição. Esta viga, no teto da cozinha, não fica bonita, mas podemos fazer um forro de gesso aqui, nessa região, de tal forma a escondermos essa viga, e esse forro de gesso também vai esconder a tubulação hidráulica da pia do banheiro, que está aqui. Ok? Então, não tem problema fazermos esta viga. Esta parede, podemos fazer uma viga embaixo dela ou não. Se não colocarmos uma viga abaixo dessa parede do banheiro, significa que esta parede deverá estar apoiada nesta laje. Eu vou fazer a viga, mas nada impede de não existir, de não se projetar essa viga. Bom, nessa região, observe que nós já fechamos, já temos todas as paredes apoiadas sobre vigas VS. E aí cabe também uma questão, e de forma agora vamos dizer genérico, precisa ter viga embaixo de toda a parede que está no pavimento superior? Não, nós podemos apoiar parede sobre laje do piso do pavimento superior. Quando a laje é do tipo maciça de concreto, é muito tranquilo nós apoiarmos paredes sobre laje maciça, como vamos estudar na próxima apostila, nosso próximo assunto, que é projeto de laje maciça. Tranquilo, repetindo, absolutamente tranquilo apoiar parede sobre laje maciça. Basta nós considerarmos a carga da parede no projeto da armadura, da espessura da laje. Quando é laje pré-fabricada, protendido, do tipo treliçado, apoiar paredes sobre laje, por exemplo, vamos falar laje treliçada. Pode apoiar paredes sobre laje treliçada? Pode. Apenas que tem que tomar cuidado no projeto da laje treliçada. Fazer o cálculo adequado da armadura das nervuras. Vamos pensar, esta parede. Digamos que as nervuras, as vigotas da laje pré-fabricada estejam nessa direção, vertical. Portanto, pode coincidir desta parede ficar sobre uma vigota
entre duas vigotas, portanto, na espessura da capa de concreto. Temos que tomar cuidado, porque a carga da parede ficará localizada em uma pequena espessura, que é 4 centímetros da capa de concreto da laje pré-fabricada treliçada, ou exatamente sobre uma nervura ou vigota da laje treliçada. Temos que projetar a armadura adequada para esta vigota, ou duas vigotas adjacentes, ou até o que é melhor, abaixo dessa parede, colocar 3 vigotas, uma paralela e unida à outra, formando uma região maciça, com 3 vigotas. Imagine 3 vigotas com aquela armadura espacial treliçada. E ali colocamos uma armadura de reforço, calculando esta viga formada por 3 vigotas, de tal forma que as 3 com a armadura de reforço ofereça resistência à carga dessa parede. Não tem problema nenhum, desde que façamos ou tenhamos o cuidado no projeto dessa laje treliçada com parede sobre ela. Digamos uma outra hipótese, a laje treliçada. Mas agora, por exemplo, as vigotas na horizontal. Várias vigotas aqui, entre esta viga e esta viga, horizontal no desenho. É mais tranquilo, por quê? Porque esta parede, ela fica apoiada sobre várias vigotas. Atua a parede como uma carga concentrada na viga que representa cada vigota. O que fazemos? Calculamos a armadura para essas vigotas adicional devida ao peso da parede, de tal forma que cada vigota terá um pouco mais de armadura, além daquele como se não houvesse a parede. Tomar cuidado também quando existir parede sobre laje pré-fabricada treliçada ou protendida, em escolher uma altura adequada para a laje, de tal forma que não ocorra uma flecha na laje pré-fabricada que origine alguma fissura na laje, que ela não se deforme. Continuando, vamos passar esta viga daqui para esta parede, vai servir de apoio esta viga VS para a parede ali do dormitório, para a laje daquele dormitório casal. Vamos continuá-la até aqui para ser apoio também desta parede do banheiro com o vestir. Agora é o seguinte, esta parede, como nós havíamos falado para vocês no início, ela está exatamente nesse trecho. Podemos passar, como eu havia falado no início, uma viga aqui no teto do térreo. Por quê? Está separando esse ambiente desse ambiente, alinhado com essa parede. Não fica feia essa viga aqui. Não precisa nem fazer forro de gesso, sanca, para esconder essa viga no teto, nesta região. Por outro lado, se quisermos também, podemos não fazer a viga, deixar esta área toda como uma única laje, apoiada nessas vigas VS da periferia, com a carga de parede sobre esta laje, nesta linha. Aqui vai acontecer isso que eu estava falando, de parede na direção ou paralela às vigotas. Porque quando fazemos laje pré-fabricada treliçada ou pré-fabricada protendida, de modo geral, colocamos as vigotas, que funcionam como vigas, de modo geral, biapoiadas, na direção do vão menor. Óbvio que as vigotas serão colocadas apoiadas nesta viga e nesta viga, no vão menor, e não colocar a vigota, obviamente, no vão maior. Não tem lógica. Aqui eu vou optar por fazer a viga. Separamos, portanto, esta laje em duas lajes. Esta no piso do dormitório casal e esta nesta área. E esta viga fica aparente aqui, no teto do térreo. Veja que também ficará aparente sobre a garagem, nesta região, que é esse trecho. Assim como esse trecho está aqui, visível no teto da garagem. Mas como vamos ter forro de gesso nessa região devido a esse banheiro, vamos fazer um forro de gesso em toda essa região, escondendo esta viga e esta viga. E vamos dividir esta laje em duas, fazendo uma viga nesta posição. Olha o que fizemos.
Passamos esta viga, de tal forma que esta viga VS vai ser apoio para esta laje, esta e esta pequena laje. Agora você pode pensar, e esta área, esta laje que serve de piso para a varanda e o escritório no pavimento superior? E tem esta parede divisória, inclinada, inclusive. Temos duas opções. Uma é fazer a solução mais simples, uma única laje e estas paredes apoiadas sobre esta laje. Portanto, eu não vou colocar viga abaixo desta parede. Se colocar viga abaixo desta parede, o que vai acontecer? Essa viga ficaria aparente aqui, inclinada aqui e depois vertical. Teríamos que, para esconder essa viga inclinada e esse pedaço vertical, colocar forro de gesso em toda a área da garagem. O que não é feio, não teria problema. Mas não há necessidade. Podemos colocar o forro de gesso no teto da garagem só nesta área. Vamos iniciar agora o lançamento das vigas e lajes da cobertura. São as lajes que ficam sobre esses ambientes do pavimento superior. São as lajes que ficam abaixo do telhado. Os pilares, vocês podem estar pensando, vamos lançar também os pilares, mas vamos lançar quando tivermos posicionado todas as vigas, principalmente do pavimento superior, as VS, que são essas azuis, e as vigas VC, que são da cobertura. As vigas VC, como eu comentei com vocês na aula anterior, elas ficam posicionadas, ou procuramos posicioná-las, nas paredes do pavimento superior, de tal forma que elas fiquem embutidas, não apareçam nessas paredes do pavimento superior. Uma forma de esconder uma viga VC quando não tem uma parede no superior que ela possa ficar escondida, é fazer a viga invertida. Ela fica com as lajes apoiadas na sua borda inferior e ela fica para dentro do telhado, abaixo do telhado e acima do teto. Mas nós fazemos isso só quando é muito necessário, porque fazer uma viga invertida é mais difícil durante a execução que fazer uma viga normal, não invertida. Eu vou usar esse mesmo desenho, que é a planta arquitetônica do pavimento superior, para lançar as vigas VC. E nós visualizamos, pelo que lançamos estas vigas VS azuis, temos paredes aqui. Portanto, vamos lançar as vigas VC nessas posições, olha. Pronto. Essa viga de cobertura VC é aqui nessa parede, tá? Lateralmente eu vou fazer aqui o desenho. Vamos começar pelas paredes periféricas, que é mais fácil. E lembrando que esta área é a área de serviço, é um pavimento só. Portanto, aqui não tem viga VC. Aqui uma viga para esta parede. Uma outra viga aqui, olha, para essa parede na periferia. E assim vamos fazendo. Estou fazendo na periferia por enquanto. Onde mais? Aqui. Fechamos? Não, falta aqui ainda. Podem observar que tem parede aqui no pavimento superior, onde eu estou traçando essas linhas verdes, representativas das vigas VCs, tá? Todas as linhas verdes indicam vigas VC, de cobertura. E tem parede no pavimento superior, abaixo dessas vigas VC. Portanto, todas que eu fiz aqui estão embutidas. Pronto. Agora, nós pensamos o seguinte, e as vigas VCs internas? Vamos fazer uma laje única aqui, sobre todos esses ambientes? Não. Por quê? Porque a distância é muito grande, o vão fica enorme. Ficaria uma laje com 70 centímetros de altura. Não vamos fazer com 4,20 metros, com 3,80,
5 metros. É esses vãos que nós vamos procurar colocar para as lajes maciças ou pré-fabricadas. Laje nervurada, executada no local, com aqueles moldes plásticos, como o professor mostrou para vocês, tudo bem, você pode ter vãos de 7, 8, 10 metros, acima de 10, 12 metros, pode fazer a laje nervurada protendida, com cordoalha engraxada, mas não é o caso de uma construção de pequeno porte. Nós vamos fazer aqui laje maciça de concreto. Vamos limitar em vãos, se possível, em 5, 6 metros. Como essa laje, por exemplo, ó, se fizermos uma laje aqui única, vai ter aqui 2,15 mais 1 metro, dá 3,15, mais são uns 3,30. Ah, tá aqui, 3,28. Tá ótimo. Com um comprimento, quanto? Dá uns 6 metros e tanto aqui, dessa viga ou dessa parede até essa. Mas acontece, não tem problema do vão ser mais de 6 metros, porque essa laje, a tendência dela é de trabalhar na direção do vão menor, dos 3,30. Então, não tem nenhum problema fazer uma laje com mais de 6, 7 metros, tendo uma dimensão, o menor lado do retângulo, menor. Portanto, vamos passar vigas internas, onde existem paredes, preferencialmente. Portanto, podemos passar uma viga aqui, olha. Uma viga VC aqui, ó. Podemos passar viga VC também nessa posição. Vejam que já temos uma laje de cobertura. Fechamos o retângulo, ou quadrado. Vamos passar aqui também, olha. Vamos passar uma viga de cobertura aqui, nessa parede. Pronto. Vamos colocar uma viga nessa parede. Uma outra nesta posição. Vejam que já começamos a formar lajes na cobertura. Olha, esta é uma laje, outra laje sobre o banho, uma laje sobre o vestir, uma laje sobre o dormitório, sobre esse outro dormitório. Temos uma laje única sobre esta região e sobre a escada. Aí, agora falta apenas uma viga aqui, na verdade, que é o seguinte: sobre esta área, sobre uma parte do hall e do banho, tem uma caixa de alvenaria acima do telhado, que é onde serão colocadas as caixas de água elevadas para aumentar a pressão nos banhos. Tem uma parede acima do telhado, passando exatamente aqui. Se vocês olharem, é essa caixa elevada, olha. A parede dela está aqui. Aqui e esta. E tem outras no plano aqui da tela do computador, que é a parede aqui, nesse plano. E do outro lado também, perpendiculares a essas duas. É fechado. Tem 4 paredes, portanto, forma um retângulo. As paredes estão aqui, nesta posição, aqui, passando aqui, fecha aqui e fecha aqui. Portanto, vamos colocar uma viga nesta posição. Para esta viga ser apoio. Vejam que esse retângulo, fechamos aquela caixa elevada acima do telhado de alvenaria. As duas caixas d'água estarão nesta região. Esta viga, vamos fazê-la invertida. Por quê? Porque se ela não for invertida, ela vai aparecer cortando o teto do hall, cortando o banho aqui ao meio. Ficaria feia essa viga aparecendo nesses tetos do superior. Portanto, vamos fazer essa viga invertida, porque ela vai ficar aparecendo lá sobre a laje de cobertura, abaixo do telhado. Aí não tem problema nenhum. Essas outras vigas verdes que fizemos, não tem problema de aparecerem, não ficarão invertidas e nem aparecendo no pavimento superior, porque todas estão embutidas em paredes. Podem observar. Com exceção desta região e desta região, que é onde temos a varanda. Na varanda não tem problema de aparecer uma viga no teto da varanda, porque inclusive faz parte da fachada do sobrado, quando a pessoa está aqui
e olha para cá, está lá no solo, olha para cima, vê o segundo pavimento, vê a varanda no pavimento superior, vê esta viga aqui. Nesse trecho a viga aparece, mas não tem problema. Nesse trecho, a viga está embutida na parede do escritório. É isso, em termos de lançamento de vigas VCs, as verdes, ok? Uma questão: poderíamos não ter feito esse trecho desta viga, fazer esta viga só aqui? Sim, ficaria uma laje única nesta região. Não tem problema, é opção sua. Agora, na sequência, vamos lançar os pilares. No sobrado, é interessante colocarmos os pilares que vão ser apoios das vigas de cobertura, as vigas verdes. Portanto, são os pilares que estarão no pavimento superior, embutidos nas paredes do superior, que esses pilares também continuem no pavimento térreo, que apoiem-se nas fundações. Por quê? Se você fizer um pilar para as vigas VCs somente no pavimento superior, esse pilar terá que se apoiar sobre uma viga. Portanto, não é bom. O ideal é o pilar nascer na fundação e ir até a laje de cobertura para ser apoio das vigas VCs e das VS também. Pode ter um pilar somente no pavimento térreo? Sim, quando não é possível continuar o pilar no pavimento superior, porque tem uma janela, tem uma porta, alguma coisa, algum obstáculo para o lance do pilar no pavimento superior. Aí nós fazemos o pilar somente no pavimento térreo, não tem problema nenhum. Para lançarmos os pilares, primeiro, no alinhamento das vigas. Se possível, no cruzamento entre duas vigas, mas nem sempre podemos ter uma viga apoiada sobre outra viga. Se não for conveniente colocar um pilar no cruzamento entre duas vigas, não colocamos. E para fazer o lançamento dos pilares, ir sempre olhando o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, no caso sobrado, as plantas do pavimento térreo e do pavimento superior. Está aqui o pavimento térreo, o pavimento superior, é esse. E como eu havia falado, os pilares apoiam preferencialmente das vigas VS, que são as azuis, e as vigas verdes, que são as vigas VC. Por exemplo, nesta posição, é uma boa posição para o pilar? Sim, por quê? Porque fica esse pilar como apoio desta viga VC, a verde, fica como apoio da viga VS azul, e o pilar fica embutido em parede? Sim, fica exatamente nesse ponto. O pilar está aqui, olha, exatamente aqui, embutido nesta parede. Muito bom. Vamos colocar, por exemplo, um outro pilar aqui, nessa posição. É bom esse pilar? Em termos de viga, sim. É um pilar que estará sendo apoio das vigas VS e das vigas VC. Onde está esse pilar? Nesta posição, embutido nesta parede. Aqui também podemos visualizar a necessidade de um pilar obrigatoriamente nesse ponto. Este pilar estará aqui, nesta posição. E vamos colocar pilar nessas linhas, nessas paredes periféricas. É o mais fácil para nós iniciarmos o lançamento dos pilares. Onde estarão esses pilares? Embutidos nas paredes, tanto do pavimento térreo quanto do pavimento superior, nas paredes na divisa do terreno. São esses pilares que eu acabei de fazer, olha, aqui, neste ponto, e tem um pilar aqui no meio também, né, ó, no alinhamento desta parede, que é no alinhamento desta parede, portanto, tem um pilar que foi colocado aqui, ó. Vamos colocar pilares nessas paredes, que são esses pilares que vamos fazer agora, ó, no cruzamento dessas vigas, aqui também no cruzamento dessas vigas, neste canto. Onde estarão esses três pilares? Vejam que estão bem embutidos lá nas paredes do térreo e podem observar que eles também se encontram embutidos nas paredes do pavimento superior.
Portanto, todos esses pilares que eu estou fazendo são pilares com 2 lances, nascem nas fundações e avançam, sobem até a laje da cobertura. Que esse pilar também já vai subir naquela caixa de alvenaria elevada, onde existem as 2 caixas d'água acima da laje de cobertura. Esses pilares que eu fiz agora, 3, eles estão aqui, olha. Aqui, e esse pilar que está aqui separando uma janela da outra na cozinha, que é da caixa de alvenaria elevada das caixas d'água. Vejam que aqui, por exemplo, é interessante nessa posição ter um pilar, porque é o encontro de 2 vigas, e esta viga é uma viga importante, porque ela vence um vão grande, e esse pilar, ele fica embutido, ele vai ficar aqui, assim, mais ou menos, ó, nesta posição. Vejam que já temos esta viga, tanto a VS azul quanto a VC verde, apoiada em 3 pilares, mínimo 2 pilares, né? 2 pilares para essas vigas na fachada. A viga azul, a VS, é a viga no teto da garagem, aqui nesta posição, olha, apoiada nesses 2 pilares, e é assim que vamos fazendo. Procurar fazer o pilar embutido nas paredes. Aqui também outro pilar. Podemos colocar pilar nesta posição. Vamos ver onde eu fiz esses pilares. Eles estão aqui, olha, nesta posição e nesta posição, que é na parede da escada. Aqui, ó. Por enquanto são esses pilares. Vamos colocar mais pilares. Neste canto, é este pilar aqui. Aqui é necessário um pilar. Podemos fazer ele na vertical ou nessa parede. Se fizer na vertical, deslocamos um pouco a porta para cima. Na verdade, esse pilar ele deve ser vertical, um pilar retangular com comprimento na vertical, porque esse ponto é esse ponto aqui. Se nós fizermos esse pilar com retangular, com comprimento na horizontal, vai avançar sobre o hall. Portanto, temos que fazer o pilar assim, ó. E deslocamos essa porta do dormitório do casal para cima, aqui, avançando aqui nesse trecho. E esta porta da cozinha também fazemos mais para cima, não tem problema nenhum. Por quê? Esse pilar, ele tem uma carga grande, vai ter aí umas 20, 22 toneladas. É um pilar retangular, porque não pode fazer quadrado 19 por 19, porque ele ficaria aparente nessas paredes de meio tijolo. Nós vamos fazê-lo com 14 por 30, por exemplo, 14 de largura por 30 no comprimento. Se você fizer 30 para a esquerda, fica escondido nessa parede do pavimento superior, mas o pilar ficaria para cá. Não pode. Ficaria feio. Portanto, fazemos esse pilar com 30 centímetros na direção vertical. Pilar nesta posição, aqui assim. Ele está um pouco acima da escada. Ele está aqui, ó, nesta parede, nesta posição. Vamos fazer uma revisão. Temos pilares, pilares, aqui falta pilar, que é só lá no nível do pavimento térreo. É esse pilar aqui. Já vamos colocar um pilar aqui também, nesse canto. Nos cantos sempre vamos ter pilares, obviamente, correto? Não tem como fazer essas vigas em balanço, engastadas nos pilares. Fica aqui, embutido na parede, nessa posição. Todos os pilares, por enquanto, têm 2 lances. Vamos continuar. Aqui, nesse cruzamento e neste, não podemos colocar pilar. Por quê? No pavimento superior, que é este, sim, temos paredes aqui e aqui. Os pilares ficariam embutidos nas
paredes no superior. No entanto, no térreo é garagem. Não vamos colocar um pilar nesta posição, nem nesta posição. De modo que teremos estas vigas trabalhando em conjunto, sem pilar e sem pilar. As 3 vigas azuis, esse tramo e esse tramo, trabalhando em conjunto. Assim como as vigas da cobertura, as verdes. Olha as vigas VS, as azuis. Tem esta viga e esta viga. Esse tramo desta viga e esse tramo desta viga trabalham, por exemplo, em balanço, sendo apoio para esta viga. Esta viga trabalha apoiada nesse pilar e na ponta desse balanço e na ponta desse balanço. Ou fazemos as 3 como uma grelha, e aí, em função da rigidez de cada tramo, vamos ter a distribuição dos esforços solicitantes nas barras ou nas vigas representadas pela grelha. Como temos aqui a caixa d'água elevada, colocar um pilar nesta posição. Os 4 pilares serem construídos nos cantos da caixa elevada. Esses 4 pilares contínuos. Aquele pilar que eu acabei de fazer, ele ficaria aqui, embutido nesta parede, alinhado aqui. Vejam que esta viga azul, a VS, ela não tendo pilar nesse cruzamento, esta viga VS ficaria apoiada sobre esta outra VS. Não é interessante. Por quê? Porque esse vão é grande. São 3,80 com mais 2,5, 6 metros de vão. Podemos colocar um pilar aqui sem nenhum prejuízo, porque ele ficará embutido na parede. Ele ficará nessa posição. Vamos fazer o pilar. Aqui, ó. Ele está ótimo agora. Apoio das 2 vigas VS, apoio dessa viga de cobertura, diminuindo esse vão, diminui a armadura, podemos ter viga com altura menor, com vão menor, é esse pilar aqui, olha. Pronto. Ele está completamente embutido nesta parede. Em princípio, são apenas esses pilares. Nesta posição, podemos colocar um pilar para ser apoio dessas 2 vigas VS. Porém, esse pilar, ele deverá ter apenas o lance do pavimento térreo. Porque no superior, que é esse pavimento que estamos olhando, tem essa laje. E essa laje de circulação para cá. E em volta aqui da escada, que está abaixo desse nível, você desce, imagine descendo aqui para o pavimento térreo. Tem só apenas uma mureta aqui. Uma mureta de proteção para a pessoa que está aqui não cair na escada. De modo que ter um pilar no pavimento superior nessa posição ficaria feio. Mas pode colocá-lo no pavimento térreo apenas. Aqui, olha, embutido nessa parede, assim. De tal forma que esse pilar, ele vai ser interessante para servir de apoio a esta viga e esta viga. Não que ele seja imprescindível lá no pavimento térreo, porque poderia ficar esta viga apoiada nesta. Mas é bom colocar esse pilar, porque também enrijece essa parede ao lado de porta, uma porta importante, essas portas de entrada, toma-vento, sempre acaba batendo. Ele morre na viga VS. No restante, não há mais necessidade de pilar, porque onde não existe pilar? Em cruzamento de viga. Esta viga VS apoiada nesta, esta viga VS apoiada nesta. E também não podemos colocar pilar nesta posição, nem nesta posição, nem nesta. Por quê? São pilares que estariam aqui, aqui e aqui. Portanto, fica sem pilar para as VS. E as vigas VCs, as verdes? Não tem problema, esta está apoiada em 2 pilares, esta invertida está apoiada nesses 2 pilares, esta viga VC está apoiada nesse pilar, nesse tramo, né? E nos demais 3 pilares. Todos os pilares, com exceção deste, nascem nas fundações e avançam até a laje de coberturas.
Não temos um número excessivo de pilares, também não temos muito poucos pilares a ponto de termos vãos grandes para as vigas. Vãos para as vigas de 5, até uns 5, 6 metros é o ideal para as vigas não resultarem com alturas mais elevadas, não terem armaduras elevadas, não requererem formas mais dispendiosas e com maior volume de concreto, necessitando de maior amarração, de maior escoramento, simplifica a execução. O que podemos pensar para finalizar aqui a análise dos pilares é somente esse cruzamento. Da forma como fizemos por enquanto, não tem pilar. Portanto, esta viga VS azul apoia-se neste tramo desta viga VS. Não tem problema nenhum. Esta viga VC verde, agora, vejam, tem um problema. Nós não temos uma viga VC aqui. Por quê? Porque nesse trecho não tem parede, mas podemos fazer esta viga verde aqui, VC, podemos continuá-la à direita desse pilar para ser apoio para essa viga VC. Ou então colocar um pilar, que não tem problema nenhum também. Esse pilar, ele ficaria aqui, olha, próximo ao outro, bem próximos um ao outro. Não há grande problema, pode fazer dois pilares próximos um ao outro. E para finalizar, vamos ver alguns desenhos que estão aqui na sequência. Nesse nós temos a planta de locação das estacas. Como fundação desse sobrado, foram previstas estacas escavadas, que são esses círculos aqui colocados. Por exemplo, profundidade da estaca de 7 metros. Vejam o pilar P10 com essa seção transversal, um bloco sobre duas estacas como fundação para esse pilar P10. E assim por diante. Fazemos, portanto, a locação das estacas. É feita a locação por essas medidas, sempre em centímetros. Na sequência, observamos uma parte, uma área da planta de forma do pavimento térreo, onde encontramos as vigas baldrames, VB, e também visualizamos os blocos sobre estacas, como nós mostramos no desenho anterior. O pilar P8, 19 por 25 centímetros de seção transversal, sobre um bloco de 3 estacas. Aquele pilar P10, 11 por 20, duas estacas. Na ocasião em que este projeto foi feito, por volta de 1998, menos, 1996, a norma permitia pilar com largura de 11 centímetros, por isso que encontramos aqui essa dimensão para o pilar, para este. Como nós mostramos para vocês, agora a versão 2014 da NBS 6118, a largura mínima do pilar é 14. Vejam vigas baldrames também com 12 centímetros de largura, porque naquela ocasião era possível fazer vigas com estas larguras para bloco cerâmico furado de 9 centímetros de largura. Hoje, utilizamos, como eu expliquei para vocês, de modo geral, para as paredes de meio tijolo, o bloco com 14 centímetros de largura. De modo que nós explicamos que a largura mínima para a viga é de 15 centímetros, de modo geral. São mudanças, alterações que vão ocorrendo ao longo dos anos com as versões novas da norma que vão sendo editadas. E hoje temos espessura do cobrimento, a proteção da armadura, espessuras maiores do que tínhamos em versões passadas da nossa norma. Daí a necessidade de vigas com larguras maiores um pouco e pilares também com um pouco mais de largura, para possibilitar o cobrimento maior e maior proteção da armadura, visando uma maior durabilidade das estruturas de concreto, visando que as estruturas não apresentem falhas, patologias, que vão requerer correções, reforços estruturais, que significam sempre dificuldade de utilização de uma edificação em uso, representam custos adicionais. Portanto,
É coerente ter uma estrutura com um volume de concreto maior, um cobrimento maior, pilares de maiores dimensões, vigas mais largas, gastando-se um pouco mais de dinheiro na construção inicial da edificação, mas evitando-se custos adicionais para a correção de patologias ao longo das décadas seguintes, ao longo da vida útil da edificação, correto? Bom, vejam que aqui nessa planiforma temos as cotas em centímetros. As cotas encontram-se feitas de eixo a eixo das vigas. As dimensões dos pilares já ficam os pilares alinhados com as vigas. Esse desenho foi feito na mão, mas hoje, de modo geral, os programas computacionais para projeto de estruturas de concreto fazem e executam esses desenhos. E são desenhos semelhantes, ou com algumas particularidades que o diferenciam deste, mas, de modo geral, são semelhantes. Aqui está a planta de forma do pavimento superior, uma parte dela, com as vigas VS, os pilares e as cotas de eixo a eixo dos centros das vigas, em centímetros. A seta indicativa da direção das vigotas da laje pré-fabricada treliçada. E para finalizar, a planta de forma da cobertura, um pequeno trecho dela, que está aqui, mostrando as vigas VC, os pilares, aqui a região da garagem, e que nós não colocamos pilar sob ou embaixo dessas, ou como apoio dessas vigas, a viga invertida, o detalhe da viga invertida com a laje, que foi feito invertido para esta viga não aparecer no teto do banheiro do pavimento superior, nem no hall. Estas vigas são a base da caixa de alvenaria elevada. As indicações, as setas indicativas da direção das vigotas das lajes pré-fabricadas da cobertura. Vejam, pilar 16, 12 por 30. Hoje teria que fazer 14 por 30. Todos esses pilares que se encontram com larguras menores do que 14, teríamos que fazer, na verdade, 14 por 20 não pode, porque o norma exige a área de 360 centímetros quadrados como área mínima para um pilar. Lembram? Teria que ser 14 por 26, no mínimo. Bom, então é isso, pessoal. Estudem. Um grande abraço a todos.